Igreja Presbiteriana Renovada. Programa Amanhecer com Cristo. Bom dia, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo entre nós. Bom dia, Espírito Santo de Deus, fique à vontade entre nós. Para renovar, para restaurar a minha alma. O texto que separamos para hoje está em Mateus capítulo 12, do 9 ao 14, mas eu gostaria de compartilhar a versão que está em Marcos capítulo 3, é a mesma história, fala sobre o homem da mão ressequida, e essa mesma passagem está em Mateus, está em Marcos e está em Lucas também. E eu gostaria de ler primeiro o texto com vocês, a partir do verso 1, diz assim: De novo, entrou Jesus na sinagoga e estavam ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. E estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se, os fariseus conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Esse texto é uma passagem bem conhecida. Fala desse homem, né, que ele estava na sinagoga, ele foi até a sinagoga. Ele certamente era um crente, ele esperava de Deus um milagre, era um servo de Deus, era um filho de Deus que estava ali, buscando o milagre, buscando também aprender mais de Deus, aprender mais da palavra. Mas aquele dia foi especial para ele, porque ele foi à sinagoga, e na sinagoga também estava Jesus. Essa passagem ela tem dois aspectos muito fortes. Um deles é a discussão entre Jesus e os fariseus, os herodianos, os judeus legalistas daquela época, os religiosos daquela época, que tentavam confrontar Jesus ou queriam dizer que Jesus não poderia curar no dia de sábado. E Jesus pergunta para eles: é lícito fazer o bem ou fazer o mal no dia de sábado? Há uma divergência muito grande a respeito do dia de sábado, né? Algumas denominações ainda até hoje guardam o sábado, outras não guardam. Mas o importante é que Jesus ele vem falando em vários textos que o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. Ou seja, o sábado foi criado para o descanso do homem e não para ser o homem ser refém do dia de sábado, né? Então, hoje o nosso Shabat, o nosso sábado é Jesus, é quem nós encontramos descanso, é aquele que nos sustenta nos momentos de dificuldade, é aquele que nos refrigera a alma, é aquele que nos revigora cada dia, é o Senhor Jesus, é a presença de Jesus. Ele é o nosso sábado, é Ele quem nos dá descanso. Quando nós não confiamos em Jesus, quando nós tentamos tomar conta da nossa vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, nós não encontramos o descanso, nós acabamos, nos enfadamos, se cansamos além do normal, né? Por quê? Porque muitas vezes não depositamos a nossa confiança no Senhor Jesus. Jesus ele vem mostrar aqui que Ele é Senhor do sábado. O sábado foi criado para o homem, para que o homem tivesse um dia de descanso. Porque se Deus não tivesse colocado aquela lei, os israelitas trabalhariam de sol a sol e acabaria se fatigando, né, em busca da prosperidade, e não é isso que Deus quer. Mas Deus quer que nós tenhamos um tempo de intimidade com Ele, um tempo de relacionamento com Ele, que nós venhamos tirar um tempo da nossa vida para nos dedicarmos a estudar a palavra dEle, a conhecer Deus face a face, né, como diz nas passagens bíblicas. O outro ponto desse texto que nós lemos aqui é a presença desse homem, desse judeu, que ele tinha a mão ressequida, e ele foi ao templo.
Ele foi ao templo, talvez naquele dia, sem nenhuma expectativa de receber um milagre. Mas ele foi ao templo porque ele era um judeu fiel, ele queria servir ao Deus de Israel. Ele era uma pessoa que ele estava no lugar certo, buscando uma palavra de Deus para a sua vida naquele dia, reverenciando Deus naquele dia, porque ele, embora ele tendo uma das mãos ressequida, mas ele glorificava a Deus independente da sua situação. Ele estava no templo, ele estava ali em busca de um milagre, mas certamente ele estava ali sendo submisso à vontade de Deus, à vontade do Pai. E ele entra naquele lugar, e quando Jesus olha para aquele homem e vê que a expectativa dos fariseus era para ver se Jesus ia curar ele ou não, porque naquele dia justamente era sábado, Jesus ele chama aquele homem para o meio e fala: vem para o meio. E aquele homem vem, Jesus manda que ele estenda a mão, e a mão dele foi restituída, diz o texto aqui, a mão dele foi curada, ele foi restaurado na sua saúde. Podemos salientar aqui, fazendo uma análise da vida desse homem, do homem que tinha a mão ressequida, era um homem que tinha dificuldade para o trabalho. Hoje nós sabemos que uma pessoa que tem uma mão defeituosa, se um dedo para nós faz falta, irmão, imagine uma mão ressequida, uma mão que talvez impossibilitava esse homem para o trabalho, impossibilitava ele de servir na casa do Senhor, né? Porque embora ele adorasse a Deus, ele estivesse na casa de Deus, mas ele não poderia servir a Deus porque ele tinha uma deficiência, ele tinha algumas limitações. Talvez aquela mão dele era motivo de vergonha. Eu vejo pessoas, né? Eu já conheci várias pessoas que tinham problemas nas mãos, e aonde essa pessoa ia, ela tenta esconder esse defeito, ela tenta esconder essa limitação, ela tenta disfarçar aquele problema. Você pode prestar atenção, pessoas que têm um problema talvez na mão, um problema congênito, e talvez é meio discreto, a pessoa tenta disfarçar, a pessoa se sente envergonhada por aquilo. E aí vem Jesus, ele olha para aquele homem, tem compaixão dele e fala para ele: vem para o meio. Quando Jesus fala vem para o meio, Jesus está falando para ele assim: se exponha a sua vergonha diante de mim, exponha o seu problema diante de mim, porque eu quero fazer um milagre na sua vida. Meu irmão, minha irmã, esse texto nós podemos trazer para os nossos dias hoje. Quantas pessoas estão passando, têm problemas na sua vida que lhe causam vergonha, lhe causam constrangimento, que você tenta esconder. Talvez não seja um problema físico, mas seja um problema emocional, talvez seja um problema de relacionamento, talvez seja o seu passado que lhe causou vergonha e você tenta esconder. Mas enquanto você não se expor para Jesus, enquanto você não atender o chamado de Jesus, vem para o meio, se exponha, porque eu quero te curar. Enquanto você não abrir o seu coração verdadeiramente para a palavra, deixar Deus tratar no seu coração, você talvez não receba a cura que você necessita nessa área que te causa vergonha, nessa área que te causa limitações. E o Senhor Jesus hoje ele quer te chamar para o meio, quer te chamar: vem para o meio, se exponha a sua vergonha, exponha o seu problema, exponha mais para Jesus. Não se exponha para qualquer pessoa, porque nós vivemos cercados de multidão. Aquele homem estava todos os dias na sinagoga e ninguém poderia fazer nada ali por ele, nunca ninguém fez nada por ele. Mas naquele dia havia uma pessoa especial, havia Jesus naquele lugar, e Jesus era a única pessoa que podia fazer algo por ele. Jesus falou para ele: vem para o meio, se exponha. Então na nossa vida hoje nós precisamos também saber, né? Essa questão da exposição é para Jesus, não é para qualquer pessoa. Você não pode ficar expondo a sua vergonha aí pelo Facebook, pelos grupos da vida aí, pelas redes sociais, mas é algo que você tem que estar entre quatro paredes com o Senhor dos Exércitos, né? Com o Deus Todo-Poderoso, com o nosso Pai Celeste. É com Ele que nós devemos ter um particular e nos expor a Ele, contar a Ele a nossa vergonha, contar a Ele a nossa limitação. E quando nós abrimos o coração e atendemos esse chamado, diz aqui a palavra que esse homem, ele foi para o meio e estendeu a mão, ou seja, ele obedeceu. Irmãos, aqui está um princípio muito forte na palavra de Deus, que é o princípio da obediência. Se você quer receber uma cura, você quer receber um milagre, você quer receber uma cura tanto do físico como na alma, como no espírito, o princípio é a obediência. Não tem como você querer uma bênção, querer um milagre, querer uma mudança, se você não obedecer o chamado de Jesus, não obedecer a palavra de Deus, não obedecer o mandamento de Deus. E a partir do momento que esse homem ele se expôs, ele obedeceu,
diz aqui no versículo 5, última frase do versículo 5, ele estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Esse aqui é um princípio chave que está aqui nesse texto, é a palavra rema desse texto. A partir do momento que nós nos expomos para o Senhor, abrimos o nosso coração, apresentamos a Ele as nossas vergonhas, a nossa limitação, o nosso problema. E quando nós nos dispomos também a obedecer o seu chamado, pode ter certeza, irmão, o Senhor, você vai entrar aí num processo de restauração, porque é Ele quem restaura, é Ele quem cura, é Ele quem liberta, é Ele que transforma. Mas nós precisamos passar pelo princípio da obediência irrestrita à voz que o Senhor está chamando. E aquelas pessoas que estavam ali, diz aqui no versículo 6, que retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos. Os herodianos era uma outra categoria de judeus, contra ele, como lhe tirariam a vida, né? Eles estavam falando aqui de matar Jesus. Não estavam falando de matar o homem aqui que tinha a mão ressequida, mas estavam falando aqui de como eles tirariam a vida de Jesus, porque Jesus estava transformando aquela nação. Jesus estava o mover de Deus ali estava sendo tão grande, as pessoas, os cegos viam, os paralíticos andavam, os surdos passavam a ouvir, o homem da mão ressequida teve a sua mão restaurada, e isso estava causando muita indignação aos judeus daquela época. E aí eles tentavam tirar a vida de Jesus. Meu irmão, minha irmã, nós já até pregamos aqui, quando Jesus nasce no nosso coração, quando nós damos ouvido para a palavra de Deus, sempre vai aparecer as forças do inimigo tentando matar aquilo que o Senhor plantou no nosso coração, tentando matar o dono do nosso milagre, da nossa vida, tentando impedir que nós venhamos ter um relacionamento com o nosso abençoador. Irmão, não deixe que o inimigo mate os seus sonhos, não deixe que o inimigo mate os seus projetos, não deixe que o inimigo mate o seu milagre, não deixe que o inimigo mate a sua fé, mas se preserve. Diz aqui que Jesus até saiu daquele lugar, foi para uma outra região. Diz aqui que retirou-se Jesus com seu discípulo para os lados do mar, né? Jesus teve sabedoria e saiu daquele lugar, porque o ministério dele ainda estava para se completar ainda, não era o tempo ainda do sacrifício. E nós sabemos, irmãos, que quando nós recebemos algo novo do Senhor, nós precisamos nos preservar, nós precisamos muitas vezes nos retirar de alguns relacionamentos, nós precisamos estarmos preparados para resistir às ciladas do inimigo contra a nossa vida. E eu quero que você receba essa palavra hoje. Talvez você tenha uma área na sua vida que você se sinta envergonhado. Talvez você tenha uma área que até hoje você não recebeu a cura emocional, talvez é um abuso. Talvez foi uma violência que você sofreu, né? Talvez foi um processo de rejeição dos pais, rejeição da família, rejeição de um cônjuge. E talvez esse sentimento lhe causa vergonha e até hoje você não consegue encarar esse sentimento de frente, ou você tenta esconder isso, mas o Senhor está te chamando para o meio e fala assim: olha, apresente para mim essa vergonha, apresente para mim que eu quero te curar hoje, eu quero te restaurar e te restituir isso que um dia te causou vergonha. O Senhor, Ele está entrando com providência na tua vida, meu irmão, minha irmã. Se você crê nessa palavra, tome posse dela, mas atente-se para o princípio, se expor ao Senhor Jesus, obedecer de forma incondicional e de forma irrestrita. Não esqueça desse princípio, do princípio da obediência, e a partir do momento que você obedece a palavra do Senhor, a restauração vem, a cura vem, a libertação vem. E essa é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração hoje. Receba essa palavra de cura, de libertação, de transformação, de restauração, em nome de Jesus. Amém e amém.